Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Vamos lá, o que a gente vai aprender hoje na nossa aula de História do 9º ano? Observe a tela. Nós vamos compreender o avanço do Japão na Ásia e os motivos da entrada dos Estados Unidos no conflito. Lembram que logo no início, o eixo formado pelo Japão, Alemanha e Itália, então já está aí dentro do conflito da Segunda Guerra Mundial. E o Japão, a Alemanha nazista está lá guerreando na Europa e seguindo aí, avançando seu território, ele começa também essa mesma campanha de expansão territorial agora na Ásia. Então a gente vai ver que dentro dessa política expansionista, né, desse objetivo expansionista que o Japão tem daquele período e fazia parte do eixo, é esse motivo que vai contribuir, um fato histórico, né, que contribui aí para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e é o assunto que vamos ver hoje em nossa aula de História. Observe aí o quadro Você Lembra? Então, você lembra em qual continente está localizado o Japão e quem são seus países vizinhos? Então, o Japão, eu trago aí o mapa, tá? Está localizado no continente na Ásia, ok? E ele é um arquipélago, tá? Um conjunto de ilhas, tá? Que formam aí o Japão. E os países que estão ao redor do Japão é a China, a Coreia do Sul, tá? A Coreia do Norte, o Oceano Pacífico, que está dentro aí do Japão, ao lado aí do Japão, o Oceano Pacífico é o que banha aí o Japão. Por isso que diz aí o expansionismo territorial do Japão, vai se dar aí o avanço do Pacífico por causa dos países que estão aí sendo banhados pelo Oceano Pacífico, tá certo? Então, continuando, a gente vê aí a imagem de um filme bem famoso aí em Hollywood, que é o Pearl Harbor. Não sei se vocês já assistiram aí esse filme, que ele retrata aí justamente essa invasão que os japoneses vão fazer ao Havaí, né, na base americana de Pearl Harbor, que vai dar início aí, esse vai ser o motivo para o início da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, continuando, então, nessa Guerra do Pacífico, né, se inicia aí a expansão territorial do Japão, ok? Vamos ver o que está na tela? O Japão partiu para conquistar as colônias europeias e estadunidenses, tá? No Oriente, no Extremo Oriente, que no caso, naquela área ali do Japão, que fica aí o Extremo Oriente, né? E aí começa a campanha do Pacífico, iniciada em 1941. Os japoneses conquistaram Hong Kong na China, Singapura na Malásia e as Índias Orientais Holandesas, toda a Birmânia, que no caso é a atual Mianmar hoje, e quase todo o arquipélago das Filipinas, que é ex-colônias dos Estados Unidos. Então é dentro dessa expansão territorial japonesa que ele se aproveita aí do conflito da Segunda Guerra Mundial que está ocorrendo lá na Europa para iniciar aí sua expansão territorial, ok? Então, mas só que esses territórios que o Japão começa a invadir também faz parte aí dentro das colônias dos Estados Unidos, que no caso, que é lá o arquipélago das Filipinas, que era uma colônia americana, ok? Então, eu trago aí o mapa, né, do Japão, e essa parte aqui toda que está pintada são os territórios desse avanço, dessa ocupação de território do Japão em relação à Guerra do Pacífico, no caso essa expansão territorial na Ásia. E isso fez com que os Estados Unidos ele ficasse
insatisfeito com esse avanço japonês. Isso fez com que o presidente Roosevelt, na época, né, ele embargou, aí implantou medidas de embargo econômico e comercial com o Japão e proíbe aí comercialização do petróleo, do fornecimento de petróleo aos japoneses. E diante da configuração aí geográfica, da dificuldade geográfica que o território japonês tinha, isso dificultava se eles não tivessem o petróleo. Então, qual a ideia do Japão? Alcançar mais territórios e aí conseguir o petróleo dentro dessa área de expansão territorial dentro da Ásia. E isso não agradando, é claro, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos pensou que essa medida, né, que esse embargo econômico de relação comercial com o Japão ia fazer com que o Japão recuasse. Mas aí não ocorreu isso e o Japão continua com a sua campanha de expansão territorial dentro da Ásia. Então, essa guerra do Pacífico vai dar início aí ao conflito, com a entrada dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, antes da Primeira Guerra, quando a Primeira Guerra Mundial começa, ele se declara como um país neutro, mas esse avanço aí dos japoneses vai marcar aí a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê aí, né, que o ataque a Pearl Harbor, esse é o fato que vai marcar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, em 7 de dezembro de 1941, a Força Aérea Japonesa fez um ataque surpresa à base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí, e destruiu boa parte da frota dos Estados Unidos. Os Estados Unidos reagiram declarando guerra ao Japão e a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Então a gente vê aí onde fica o Havaí no mapa, que é um território bem próximo ao Japão. Quando o Japão começa sua campanha de expansão territorial, chamada Guerra do Pacífico, tá? E aí começa a ocupar esse território, os Estados Unidos colocam a base militar próxima do Japão, que é justamente no Havaí, a base de Pearl Harbor. Isso faz com que os japoneses preparem um ataque a essa base americana. E é esse ataque à base americana que vai ser o motivo da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, estava formado o grupo dos países conhecido como aliados, porque os aliados no início era só Inglaterra, no caso o Reino Unido e a França. E com Hitler, né, perdendo ali pela RAF, naquela batalha aérea contra a Inglaterra, e aí ele recua e passa a atacar o lado oriental, a frente oriental contra a União Soviética. A União Soviética entra na guerra porque Hitler e o nazismo, né, os países do eixo, eles deixaram de cumprir aí o Pacto Germânico Soviético, assinado para que eles não guerreassem quando eles tomaram e decidiram tomar a Polônia e dividir ela para ambos os países. Porém, o não cumprimento desse pacto fez com que a União Soviética entrasse. E o ataque do Japão a Pearl Harbor faz com que os Estados Unidos deixasse de ser neutro e também declarasse guerra ao eixo. E aí forma os aliados, essa aliança tão improvável, né, que é os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra e a França do mesmo lado. Então, países, né, potências capitalistas ao lado de uma potência socialista. Então, eles divergiam da ideologia política, mas se aliaram em relação ao combate ao eixo, ao combate dos países imperialistas e de governos totalitários, né, de ditadores, que era o caso do eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. Tá? Então, mais de 50 países se envolveram nesse conflito. E você lembra quem governava o Brasil nesse período? Então, o Brasil nesse período era governado por Getúlio Vargas, que ele tinha aí uma simpatia com as teorias, né, com as ideias
totalitárias do nazismo, porém o Brasil no início se declarou neutro porque tinha essa relação forte comercial com os Estados Unidos. Mas quando os Estados Unidos entra na guerra contra o Japão e entra ao lado dos aliados, aí o Brasil também vai declarar guerra, tá? Em 1942, do lado dos aliados, e aí declara guerra contra o eixo, ok? Então a guerra no Oceano Pacífico teve características diferentes das outras frentes lá na Europa, tá? Por quê? Porque foi marcada aí pelos porta-aviões, tá? Que eles ficavam no mar e daqueles porta-aviões eles saíam da própria embarcação, né? Os porta-aviões saíam para poder guerrear dentro do Pacífico, tá? Os caças americanos, eles decolavam dentro daí dos porta-avião, que era o navio que levava aí esses aviões. E aí a guerra era travada dessa forma. Logo no início, né, dessa guerra do Pacífico, o Japão ele vai ganhar muitas batalhas, mas aí vai ter uma reviravolta, né, dos Estados Unidos, que é justamente a Batalha de Midway, tá? Que é em junho de 1942, que vai marcar aí o início da reviravolta americana. Além dessa batalha, também a Batalha de Guadalcanal, tá? E aí, que é chamado no território que é conhecido como as Ilhas de Salomão. Então, o exército dos Estados Unidos vai avançar e vai ficar avançando aí cada vez mais e ocupando esse território que o Japão tinha se expandido na campanha que ele lançou aí territorial para avançar para avançar dentro do Pacífico, né, dos países que faziam fronteiras, objetivando aí os recursos naturais desses países, ok? Então, na próxima aula, a gente continua com a Segunda Guerra Mundial. E eu conto, né, com a presença de vocês na nossa próxima aula. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima aula.